É com enorme satisfação que estou aqui hoje para comentar com vocês sobre o uso de aplicativos no universo da agronomia. Hoje nós vamos comentar de que maneira um aplicativo pode auxiliar o pesquisador, o produtor ou o professor nas suas atividades de campo. Imagine se o produtor tivesse à sua mão uma ferramenta que lhe pudesse auxiliar nas tomadas de decisão. Apresentar aqui de que maneira o uso de aplicativos pode ser utilizado para a predição da produtividade da palma forrageira cultivar gigante. Então, eu sou o professor Bruno Vinícius e estou aqui a convite do professor Alcinei Místico Azevedo, professor da UFMG, que tem um canal no YouTube com várias videoaulas sobre diversas partes da estatística, com dicas, resenhas de livros e aplicação prática do conhecimento na agronomia. Aí uma pergunta muito interessante. Por que em agronomia é tão importante, mas ao mesmo tempo tão complicado, prever a colheita em até 3 meses? Por duas questões: a complexidade e a singularidade. A primeira aqui é a complexidade. O vegetal é infinitamente complexo, pois tudo está rigorosamente ligado a tudo no contexto de produção. O vegetal está inserido ao solo sob influência dos fatores físicos, químicos e biológicos e em contato direto com a atmosfera, temperatura, pressão, umidade, radiação, precipitação. E quando nós fazemos um exercício da modelagem, nós simplificamos a realidade para tentar isolar as variáveis mais relevantes, simplificando brutalmente o sistema produtivo, para prever um fenômeno que nos interessa antecipar e saber seu potencial produtivo. E a outra questão é a singularidade, porque cada vegetal tem as suas características únicas. Então, o modelo ele é desenvolvido e aplicado para determinada cultura ou mesmo a um determinado estágio fenológico da cultura, estágio vegetativo ou um estágio reprodutivo. Para vocês, quais foram os modelos que nós utilizamos para prever, para estimar a produtividade da palma forrageira cultivar gigante? Quero adiantar para vocês que esses modelos foram gerados no software R, através de rotinas específicas construídas e desenvolvidas pelo professor Alcinei Azevedo. Essas rotinas utilizaram de pacotes específicos, como LM, Stepwise, o RSNNS, que gerou também os modelos de redes neurais artificiais. Então, nós desenvolvemos alguns modelos. Vamos lá. Modelo de regressão linear simples, apenas considerando duas variáveis, a predita e a preditora ou explicativa. Modelos com regressão linear múltipla, apenas com efeitos simples, considerando duas variáveis explicativas. E os modelos de regressão linear múltipla, com os efeitos simples, quadráticos e as interações. E, por fim, nós consideramos os modelos com as redes neurais artificiais. E aí uma pergunta: qual é a importância que temos então a modelagem? Qual a importância da modelagem na agricultura? Seja para descrever um fenômeno físico, químico ou biológico, seja para descrever uma variável, por exemplo, a característica de uma folhosa, a couve, ou mesmo de um cladódio da palma. Então, a modelagem na agricultura reveste de grande importância, porque a aplicação pode ser das mais diversas formas, seja para estimar um rendimento, seja para estimar uma área, seja para observar qual é o índice de área de cladódio, o índice de área fotossintética. Então, tem diversos interesses que nos interessa conhecer. Aqui, por exemplo, nós temos a estimativa da área de cladódios por meio das imagens digitais. Vamos considerar aqui, por exemplo, 3 espécies. Aqui nós temos a Opuntia spp, que é a orelha de elefante mexicana. Aqui nós temos a Opuntia ficus indica 1000, que é a palma gigante. E aqui a Nopalea coccinellifera, que é a palma miúda ou palma doce. Imagine que nós queremos conhecer a área fotossintética de cada uma dessas espécies através da imagem. Então, a imagem permite uma maior precisão do que apenas a mensuração direta aqui do comprimento e da largura, por exemplo. Então, nós vamos observar aqui qual a importância de se conhecer a determinação da área fotossintética para estudos de intensidade de transpiração, área do cladódio específica ou índice de área de cladódio. Então, tem diversas aplicações. O que nós queremos conhecer aqui é qual seria o modelo associado à área de um cladódio que pode ser medido aqui, pode ser associado à largura e o comprimento do cladódio. Imagina que nós queremos construir, então, um modelo que tenha associação direta com
essas duas grandes dimensões do cladódio, o seu comprimento e a sua largura. O atual modelo para a determinação da área do cladódio é estabelecido como comprimento do cladódio vezes a largura do cladódio vezes um fator, que é 0,693. Então, você tem uma área estimada em centímetros quadrados. Mas nós queremos construir modelos para ser muito mais preciso, através das imagens. O professor Alcinei está orientando uma tese de doutorado que mostra de que maneira a estimativa da produtividade pode ser alcançada por meio de imagens digitais. Imaginar aqui a cultura em campo, o palmal, com duas barras paralelas conectadas por uma barra perpendicular. E aqui tem uma câmera. Essa câmera, então, capta a imagem, então se torna possível conhecer a produtividade desse palmal apenas com essa imagem captada aqui de cima, né? Que faz uma boa abordagem sobre o índice de área do cladódio, né? Pegando essa imagem de cima para baixo. Estamos aqui aperfeiçoando algumas técnicas para então fazer o registro de maneira horizontal, para que a gente possa também, através aqui de um fundo preto, conhecer essa imagem, capturar uma imagem e essas imagens também conseguir estimar a produtividade daquela área por amostragem. Então, o produtor vai retirar algumas fotos do celular, colocar no modelo e ele então vai expressar a produtividade, por exemplo, em tonelada por hectare. Então, quais são as características vegetativas e de rendimento que nós devemos mensurar a campo para então construir o modelo? Nós estamos fazendo aqui a medição da altura da planta, o comprimento do cladódio, a largura do cladódio, a espessura do cladódio. Conta-se então, desprezando aqui o cladódio mãe, todos os cladódios aqui, o primário, o secundário, o terciário e o quaternário. Depois nós conhecemos aqui a massa de cada um dos cladódios em ordem, né? Primário, secundário, terciário, quaternário, e também a massa da planta como um todo. Com isso, nós queremos então estimar a sua área do cladódio e também a produtividade. Então, de que maneira esses modelos biomatemáticos foram desenvolvidos no software R? Através da regressão linear simples, como eu disse, apenas uma variável explicativa. Então, por exemplo, o produtor vai chegar lá e vai contar o número de cladódio de, por exemplo, 10 plantas. Ele vai, então, conhecer a sua variável resposta, que é a produtividade. Através apenas de uma variável explicativa, ele pode construir um modelo para estimar a produtividade. Foi o que nós fizemos, que eu já vou apresentar mais à frente. Também foi feito com a regressão linear múltipla, com efeito simples, ou seja, apenas uma variável resposta, que é a produtividade, com duas variáveis explicativas. Por exemplo, espessura do cladódio e área do cladódio. Então, com essas duas variáveis, a gente consegue estimar a produtividade. Tende a ter um pouquinho mais de poder de predição, né? Que está considerando aqui duas variáveis, embora seja um pouco mais difícil mensurá-las em relação, em comparação à regressão linear simples. Aqui nós temos um modelo de regressão linear múltipla com os efeitos simples, quadrático e interação, que já foi mostrado. Então, nós temos aqui várias variáveis explicativas que compõem o modelo. Então, tende a ser um modelo mais robusto porque envolve mais variáveis, ao passo que dificulta um pouco a aplicação em campo, porque a obtenção dessas variáveis torna um pouco mais difícil. E nós temos também os modelos com redes neurais artificiais. Então, nós vamos identificar quais dessas variáveis apresentam maior informação relativa, ou seja, maior poder de explicação da variável resposta. Então, nós vamos ajustar esses modelos. Então, esses modelos de predição, inclusive, já foram publicados em algumas revistas, né? Nós já construímos os modelos, fizemos então os artigos científicos e agora nós vamos também desenvolver o aplicativo. Então, nós vamos mostrar para vocês. Então, nós temos aqui alguns estudos que já foram publicados que serviram de base para a construção do aplicativo, né? Então, aqui nós temos a predição da produtividade da palma forrageira gigante por meio de caracteres morfológicos e redes neurais artificiais. Nós fizemos um outro estudo com a comparação de métodos para a predição da colheita, envolvendo os modelos de regressão linear simples, múltipla com efeito de interação, quadrático, e também um outro estudo com os modelos de regressão especificamente aplicados na predição da produtividade.
Dessa forma, agora, o que nós queremos conhecer é o efeito prático desses modelos. Então, nós vamos mostrar que esses modelos foram construídos através, como eu disse anteriormente, do software R com rotinas específicas, né? Pacote LM, o Stepwise e o RS-NNS. Então, nós construímos um aplicativo que, então, nós vamos entrar com as variáveis preditoras para, então, conhecer qual é a produtividade da cultura. Além do mais, qual é a produtividade? E por que é tão importante conhecer a produtividade? A produtividade reveste de maior importância ainda quando você tem animais a serem arraçoados. Qual vai ser o quantitativo de animais que você vai conseguir arraçoar em dias, em meses, em ano? Ou mesmo se você trabalha com a comercialização de mudas, ou mesmo da biomassa vegetal para a alimentação dos animais. Então, permite o planejamento da produção, né, de forma ampla, seja para atender os animais, seja para comercialização. Então, nós já vamos conhecer agora no R como foi feito esses aplicativos. Vou fazer uma demonstração aqui. Agora nós vamos conhecer na prática como foram construídos modelos para estimativa da produtividade da palma forrageira cultivar gigante. Então aqui nós temos uma plataforma que foi desenvolvida no software R, como eu disse para vocês, dos pacotes LM, Stepwise e também o RS-NNS que gerou os modelos de redes neurais artificiais. Ao chegarmos ao palmal, a primeira informação que nós devemos levantar é quais são as dimensões da área. Então vamos simular aqui uma área 100 por 100, ou seja, seria uma hectare em formato quadrado. Aqui nós vamos definir qual foi o espaçamento utilizado. Fileiras simples, que não tem uso de carreadores. Aqui fileiras duplas, que permite o consórcio ou o uso de carreador. 3 fileiras, 4 fileiras, vamos definir aqui. E cada uma dessas fileiras tem uma dimensão específica. Então vamos considerar aqui uma fileira simples. Aqui nós temos agora uma amostragem. Aqui nós temos 8 plantas que de fato vai representar essa área de 1 hectare cultivado com palma. Para a variável número de cladóides, nós ajustamos modelos de regressão linear simples. Nós temos aqui a variável número de cladóides. Então nós vamos amostrar 8 plantas, contando-se então o número de cladóide por planta. Então vamos identificar que essa planta 1, por exemplo, tem aqui 20 cladóides, aqui 25 cladóides. Aqui vamos manter 20, 34, 15, só uma demonstração. Aqui 20 cladóides e por fim aqui vamos considerar aqui uma planta bastante vigorosa com 34 cladóides. Com isso nós vamos definir também qual é a quantidade de animais que nós vamos arraçoar. Nós sabemos que a dieta com a palma forrageira não deve ser exclusiva, então tem que ser combinada com um volumoso. Então o que nós podemos fazer aqui? Nós vamos identificar, por exemplo, nós temos a quantidade de 60 animais, que nós vamos atender uma demanda diária aí de 30 kg por animais dia. Se nós temos 60 animais e cada animal consome 30 kg por dia, aqui nós já temos o quantitativo de dias que será possível arraçoar esses animais, ou em meses. Ou seja, você com uma área de 1 hectare, você consegue atender a demanda de 60 animais durante um ano, aproximadamente um ano, né, que são aproximadamente 12 meses. Nós temos também um modelo construído para redes neurais artificiais. Aqui nós temos a estimativa por planta. Se a gente chega no palmal e identifica, por exemplo, aqui, o comprimento de uma raquete, 30 centímetros, a largura dessa raquete, fazendo a amostragem, 16 centímetros, a espessura aqui, vamos considerar aqui 9 milímetros, a altura de planta com 1,20 m, por exemplo. Aqui o número de cladóides, vamos considerar que essa planta aqui tenha 30 cladóides. E aqui a área total de cladóides, vamos considerar aqui 2 metros quadrados. Então nós temos uma produtividade por planta de 17 kg. Isso então você vai conhecer o espaçamento que foi utilizado e então multiplicar pela população de plantas daquela área. Então observe que nos modelos de regressão nós trabalhamos aqui com regressão linear simples, mas poderíamos ajustar outros modelos com regressão linear múltipla, com efeito de interação e quadrático. Então nós temos diversas aplicações para então estimar a produtividade. Vale a pena também mostrar que esses aplicativos têm que ser apresentados também ao produtor aqui pelo celular. Então nós temos aqui um aplicativo que mostra da mesma forma. Então aqui nós temos a